E aí galera, beleza? Aqui no seu canal Pio Ajude-me. Na última aula a gente modificou o getItem de userList para a gente poder acessar elementos numa lista alinhada tranquilamente, né? Aqui uma maravilha esse negócio, né? Só que o problema é, olha o que acontece agora. Se a gente quer mudar o valor aqui, não dá. Por que não dá? Porque a gente também precisa modificar o setItem. Não, outro método é chamado aqui. E hoje eu vou te mostrar como fazer isso. É super tranquilo, bem simples de fazer. Depois vai funcionar desse jeito. Se você não tiver assistido nada ainda dessa série, eu recomendo assistir. Se você não tiver assistido a última aula sobre getItem, assiste primeiro para você entender o código. Então, aqui, esse aqui a gente fez na aula passada. Ok? Foi isso aqui. Perfeito. GetItem. Funcionou perfeitamente. Agora, vamos copiar isso aqui. E vamos fazer agora um setItem. So, agora, sempre dá uma verificada aqui se os argumentos são iguais ou não. Claro que não. Então, vamos aqui já usar os mesmos argumentos aqui. Bom, perfeito. Então, vamos pensar o que a gente precisa fazer. Bom, vamos pensar o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que separar nossa lista. A gente tem que tirar esse último. Depois a gente faz o loop pelos primeiros. E no último a gente coloca um set value normal, como se faz de uma lista normal. E assim a gente vai poder modificar esse negócio. Esse vai funcionar. Olha aqui. A gente vai adicionar agora nosso setItem uma coisa que chama last key. E esse vai ser aqui i menos 1. Essa vai ser a última chave que vai ser passado. E nesse caso aqui, que a gente tem aqui, é 0. Certo? É a última chave. O índice, na verdade, né? Aqui índice, não é chave. Bom. E agora, a gente vai cortar o i. A gente vai i assim. Então a gente vai cortar o último elemento de i. Entendeu? O resto vai ficar tudo igual. Agora você já vai entender porque a gente está fazendo isso. Vai ficar tudo igual. Só aqui a gente faz aqui um super call, obviamente para setItem. SetItem, a gente precisa passar essas coisas aqui. Aqui ele dá, de repente dá um erro que ele não deu aqui em cima. Ele fala, não um erro, um warning, né? Tipo, pode ser não definida. Claro, porque aqui em cima a gente coloca um return, aqui a gente não tem return. Aqui a gente pode fazer isso, já que o setItem sempre retorna none, né? A gente pode simplesmente colocar aqui um return. Né? Se você quiser, pode colocar return none, pode escrever também, mas não precisa. Return já é suficiente só. Okay? Bom, isso vai ficar igual. Agora a gente tem a grande vantagem que listas são mutáveis. E a gente pode mudar listas por referência. Então, por mais esquisito que pareça, olha, presta atenção. A gente pega aqui o value aqui. O value, cada vez a gente faz esse loop e a gente chega cada vez mais perto da coisa que a gente quer modificar. A gente para antes de modificar. Uma chave antes de modificar, a gente para. Só que coisa boa, esse aqui são só referências de sublistas. Né? Esse não é uma cópia. E esse aqui, por isso, quando a gente muda agora, esse aqui, assiste por favor a aula sobre listas, se você não souber ainda, lá explico toda a parada quando é uma cópia, é deep copy, é blá blá blá. Isso nos ajuda muito, porque a gente pode fazer agora o seguinte, a gente vai, esse return, vamos deletar, é item. So, value, last key, então essa basicamente como eu já falei, é o penúltimo elemento. E aqui, porque a gente precisa para o penúltimo elemento, a gente não pode fazer para o último elemento modificar, não tem como. A gente tem que fazer, primeiro, extrair isso,
coloca depois o último elemento. Aqui a gente pode fazer simplesmente um set item bem simples, normal, com uma lista normal. E esse vai modificar automaticamente isso aqui, porque listas são mutáveis. A gente não fez uma cópia. Você não acredita? Vamos ver. Bom, vamos rodar esse código aqui. Peraí, vamos dar um comentário aqui, né? Isso aí. Bom, vamos rodar o código. So, tá funcionando ainda de boa, nosso get item, tá uma maravilha, perfeito. So, e agora, ele, vamos colocar ele, 001, uma lista, desculpa, não precisa passar uma lista, é 100 ou 1000. So, já não deu erro. E ele modificou, tá vendo? Assim a gente pode tranquilamente modificar uma lista alinhada, sem problemas. Vamos testar também, mas a gente sempre tem que ter certeza que o normal também tem que funcionar. Então vamos colocar, vamos lá, o primeiro elemento, also, na verdade, o segundo, né? O primeiro índice 1, né? Então coloca esse 1000 também funciona, né? Agora ele modificou isso. Né? Então, como você está vendo aqui, foi extremamente simples de implementar isso, nada demais, só algumas modificações, com efeito imenso. E aqui a gente tem a sorte que listas são mutáveis e a gente pode mudar uma referência da lista para modificar a original, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula, a gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau.